Boa noite, sejam bem-vindos a este que é o podcast da Human Robotics, um podcast onde nós vamos explorar o mundo da robótica, tecnologia e inovação. Eu me chamo Larissa Félix e trabalho como Head de Marketing na empresa. Eu me chamo Jean, sou Head Comercial e hoje a gente tá com os nossos convidados do último episódio, porém um pouco diferente. Hoje a gente vai ser entrevistado, eu e a Larissa, então a gente inverteu um pouco e o nosso CEO e o nosso Head de engenharia vão entrevistar a gente e entender um pouco do nosso caminho dentro da empresa. Então fiquem à vontade. É isso aí, hoje vai ser um pouquinho diferente. Então, Jean, Larissa, vamos lá. Como foi quando vocês entraram na Human Robotics? Como foi esses primeiros passos, dias, para começar a trabalhar com robôs? Bom, eu me lembro claramente quando eu conversei com o Olivier pela primeira vez e ele me deu um desafio que era escrever sobre robótica, sobre robôs autônomos. E era um mundo completamente novo para mim, eu tive que pesquisar um pouco e eu não sabia que existiam já robôs aqui no Brasil. Na verdade, eu não sabia que existiam robôs no mundo, de forma geral. Eu imaginava que só existia na China, em hotéis muito específicos, algo nesse sentido. E quando eu conheci a Human Robotics presencialmente, que eu fui lá e vi a nossa tecnologia, eu fiquei encantada e também intrigada, posso dizer, por ver que essa tecnologia já existia aqui no Brasil e já existia em Curitiba também. E eu tinha muito medo, até o Olivier deve lembrar, eu tinha muito medo de controlar o robô. Ele falava, pega o controle, controla o robô, manda o robô ir de lá pra cá, mexe no mapa. E eu ficava, ai meu Deus, eu vou quebrar esse robô. Mas deu tudo certo, consegui. Hoje somos bons amigos, eu e o Nem robô. sempre. Teve um evento que depois eu conto pra vocês. Outra hora eu conto pra vocês. Mas eu acredito que, respondendo a sua pergunta do como, eu acredito que foi uma grande surpresa descobrir isso e me imaginar abrindo esse caminho de marketing dentro dessa empresa também era um desafio grande, mas era um desafio que eu também queria muito descobrir o que ia acontecer, o que eu ia aprender e até onde nós chegaríamos. Grandes sonhos. Legal. E para você, Gê, fala um pouquinho, porque a gente está bem dentro desse contexto, né? E vocês que vêm de áreas bem diferentes da tecnologia, assim, de exatas e tal, engenharia, como é que é para você? Como é que foi para você se deparar com... Trabalhar no comercial, para mim, sempre foi algo muito natural, mas num comercial que é outro mundo. Sempre trabalhei com venda e com vários tipos de contato com o cliente, mas eu lembro que a primeira vez que eu conversei com o Olivier, que eu entendi o que era o produto, o que a gente estava falando, foi fantástico. Eu estava recém entrando, eu estava na faculdade de games na época, e eu estava assim, eu sempre gosto muito de jogar, adoro estar no meio de jogos, e da tecnologia como geral. E aí, quando o Olivier me mostrou, eu falei, caramba, que massa, eu acho que é isso que eu quero. Mas aí veio o desafio maior, que era, a gente vai abrir um comercial e tu tá fazendo parte disso. É assustador. De primeira, eu lembro que a primeira vez também que eu vi o robô fisicamente, eu já fui o oposto da Larissa, eu já queria o controle para mexer nele e descobri o que ele fazia. Quando o João descobriu que para configurar o robô a gente usava um joystick de PlayStation, ele adorou, eu quero. eu jogo, sei fazer. E foi muito legal, assim, porque, como a Lari falou, é muito difícil, as pessoas sempre... Acho que questionam de alguma forma como é trabalhar na empresa. Eu acho que a gente vai se entregando para essa empresa, assim. A gente vai se entregando para o robô, vai entendendo o quão interessante esse processo, esse trabalho em si. E eu acho que ele vai para além do setor e tudo mais. Você vai entendendo o que vocês fazem ali dentro da empresa, sabe? E quando você vai entendendo como a produção trabalha, como o marketing trabalha... Quando eu entrei, a Lari já estava... Daí você fala, caramba, olha esse time aqui, é óbvio que eu quero fazer parte dele, e o produto foi só ir estudando ali. Eu lembro que você fez um teste comigo. O Olivier chegou para mim e falou assim, me vende esse robô. E eu fiquei tipo, meu Deus, quanto tempo eu tenho para estudar desse robô? E daí ele falou, não, olha ali o material que a gente mandou e sou um cliente que quer esse robô. Eu lembro que eu passei rápido o olho e vendi o robô para ele. Acho que vendi, né? Tô aqui. Eu acho que funcionou, né? Mas foi mais ou menos esse processo de entrada na Human. Uma grande surpresa, mas eu adoro. E bastante. Eu concordo muito com essa tua fala, Gê, das pessoas, com o envolvimento com os times é algo realmente engrandecedor, sim, assim, né? Vai encantando a gente toda a dedicação, assim. Já você falou, André, que
pedir para você vender um robô. Isso foi a primeira experiência. Conta para a gente como é hoje vender um robô, né? Que é um produto diferenciado, é um produto que as pessoas nem sempre sabem exatamente o que é. Como é essa experiência, como que é, enfim, você consegue convencer o cliente que faz sentido para ele? É um desafio ainda, eu acho, né? Vender qualquer coisa é um desafio, mas eu acho que da parte ali profissional de organizar todos esses caminhos onde a gente vai chegar no cliente e oferecer esse produto, eu acho que primeiro é acreditar muito nele. Eu acho que para qualquer vendedor que esteja atendendo, assistindo a gente, atendendo, ó, meu lado comercial já está aqui querendo vender. Mas qualquer pessoa que trabalha na área de venda, eu acho que assim, um ponto muito bom para não só para a parte de convencimento do cliente, mas o primeiro passo para mim é acreditar no produto que você está vendendo, assim. E eu acho que eu comprei a ideia do robô, eu acreditei na ideia dele, eu acreditei em tudo isso que vocês me trouxeram. Aí, conhecendo mais, eu acreditei muito no teu trabalho, né, como CEO e no do Daniel e no da Lari, que a gente criou uma obrigação de comercial e marketing estarem juntos. Mas ainda assim é um desafio, porque a gente está falando de um robô que é novo para todo mundo, né? Como a Lari falou, ela não sabia que tinha robô nacional, eu também não. E aí, como que eu vou trazer isso para o cliente, né? Como que eu vou trazer tudo isso que o robô é e fazer ele entender que pode ser importante ter um robô desse no negócio dele? Então, é passo a passo. Eu costumo sempre trazer muito a expectativa do cliente. Uma das coisas que eu questiono muito no primeiro contato é: qual que é a tua expectativa quando você olhou para o robô, viu ele, o que que você pensou? É legal você ouvir o cliente, porque ele trouxe uma ideia pronta já. Eu imaginei ele atendendo na minha recepção. Eu falo, que bacana. Ele faz isso com certeza, mas sabe o que mais ele faz? E aí a gente abre um mundo na cabeça do cliente que é assim, de várias possibilidades. E é aí o momento onde a gente eu vou mostrando para ele, olha, essa ideia que você teve, tranquilo, a gente faz. Agora, sabia que dá para fazer isso? Daí, com isso aqui que você me falou, a gente vai juntando essas peças e vai criando um modelo de robô para aquele cliente. E eu acho que é legal que o robô físico, ele é o mesmo. Mas o cliente e a forma como a gente vai criar esse projeto, ele é praticamente, para cada um, é um modelo. Bem personalizado. É bem personalizado. Isso que você falou é muito legal, né? Mas aí já é um ponto em que a gente já tem a conversa com o cliente, né? E aí eu até queria trazer, né, para a Lari, como é que é daí para você conseguir captar, né? Porque tem toda uma educação que a gente precisa criar no mercado, colocar, né, para as pessoas, para que as pessoas possam, cara, eu acho que eu preciso de um robô. Então como é que é isso, Lari? Como é que tem sido? Bacana. Otoniel, quando eu comecei a traçar as estratégias de marketing, um dos desafios que eu encontrei foi de que as pessoas nem sabem que o problema delas pode ser resolvido através de um robô. Então, elas não vão diretamente pesquisar sobre um robô. Elas não vão intuitivamente pensar, nossa, eu gostaria muito que alguém levasse esse objeto do ponto A para o ponto B. Então, vou pensar num robô para executar essa função, né? Que aí eu posso utilizar toda a inteligência da minha empresa para aquilo que realmente as pessoas foram contratadas para fazer. Ou então, eu preciso muito desafogar o atendimento, como aconteceu com um cliente nosso. Desafogar o atendimento onde as pessoas faziam muitas perguntas repetitivas, né, no atendimento, e o atendimento não conseguia ser aprofundado com questões que realmente precisavam ser solucionadas. E aí ali o totem ou o robô poderiam exercer uma função que alivia muito o atendimento. Então as pessoas não vão pensar no robô como uma primeira opção. Então, como levar essas pessoas a pensarem num robô? Nós buscamos várias abordagens. Uma delas foi encantar o público através de um personagem, né, que é o Robius. Então, o Robius hoje ele é um personagem, essa interação, esse robô que conversa, que dialoga, que tira encantamento das pessoas, né? As pessoas ficam muito encantadas pelo robô. É o Robius. Criar esse personagem, trazer uma personalidade para ele e criar conexão através dele foi um dos trabalhos de marketing. O outro trabalho é gerar conteúdo relacionado aos setores, né, que a gente conversa. Então, se nós conversamos com o varejo, trazer conteúdos relacionados ao varejo e que o robô poderia solucionar ali as dores do varejo. Então, agora estamos abrindo o mercado industrial, né?
E também estamos nessa pesquisa. Como que a gente vai dialogar com essas pessoas a partir da perspectiva delas, né, e do que elas pesquisam, seja no Google, seja no Instagram, seja no TikTok, no YouTube, mas que em algum momento elas se deparem com o Robius e entendam que o Robius pode sim apoiar e muitos colaboradores dentro das empresas, pode apoiar muito as estratégias de marketing, as estratégias de intralogística. Então, foi nesse sentido que eu caminhei com as estratégias de marketing para que as pessoas pudessem entender o nosso valor e entender também o que nós entregamos de funcionalidade e benefícios, né? Sim. Muito legal o que você falou, eu fiquei pensando até aqui em relação a essa visão mesmo que as pessoas têm, né, de nem saber que aquele problema pode ser resolvido, né? Ali dentro do contexto, né, do que a gente falou do Robius Cargo no episódio passado, até é mais, eu vejo que é mais simples, né? São tarefas mais mecânicas e tal. Mas quando você fala de um contexto em que só pessoas até hoje fazem isso, né, de aborda o cliente, tendo entender, isso se torna bem mais difícil de visualizar, mas ao mesmo tempo muito mais disruptivo, né? Porque realmente rompe com um tabu, rompe com com o que é tradicional até hoje, né? E eu acho que é uma busca hoje de várias empresas que a gente tem percebido, eu pelo menos do comercial tenho entendido muito, é essa busca na inovação. E aí quando a gente entra nesse mundo da inovação, é quebrar, é deixar diferente mesmo. Eu chego em todos os lugares e tenho o quê? Uma moça, um rapaz sentado e vai falar bom dia, boa tarde, mas qual é a impressão, né, dessa empresa em si, de a pessoa chegar e ter um robô que ele vai interagir automaticamente com uma pessoa. Para quem não sabe, né, em detalhes, em outros a gente vai falar sobre os detectores, as detecções de presença e tudo. O robô detecta as pessoas de, né, chegar próximo dele. Então, que massa você chegar num lugar e só passar pelo robô e ele vira e fala, olá, como posso te ajudar? E é tão surpreendente, isso segura a atenção da pessoa, isso faz ela permanecer. A gente tem estudado muito, cada evento que a gente vai, cada venda que a gente realiza, tanto eu quanto a Lari, vocês sempre estão envolvidos também, mas eu acho que eu e a Lari, a gente conversou e acreditou que comercial e marketing, eles precisam andar juntos, assim, para todas as decisões. E a gente leva isso tão a sério que é muito bom estar alinhado com o marketing sobre o que ela passa para os nossos clientes, né, na divulgação, nome, como ela vai falar sobre o cargo, para que quando esse cliente esteja com a gente, ele fala, nossa, olha, exatamente o que eu vi, ele está completando aqui para mim e está entregando mais do que eu esperava. Então a gente vê que nosso cliente hoje, ele vê a nossa solução, chega para mim, ele fica surpreso com as coisas a mais que ele não sabia, porque obviamente a gente trabalha com esse deixar o gostinho para ele vir para uma reunião com a gente, e depois a gente chega na conclusão, que é uma outra surpresa, que é entregar isso pro robô, pro cliente e ver exatamente essa mudança, a inovação acontecendo, que é chegar no local e ter um robô na recepção, na indústria, em algum lugar. Então isso é muito legal. Sim, e vocês têm comentado, né, agora aqui nesse podcast. E vocês comentaram agora sobre essa colaboração que o robô tem também, né, dentro das empresas. E eu acho que esse é um ponto também muito importante que a gente aborda tanto no marketing quanto no comercial, que é ver o robô também como uma ferramenta em que vai contribuir com quem já está lá trabalhando junto, né? Só gostaria de pontuar isso mesmo, lembrando, né? E, Lari e Jean, vocês comentaram que ainda nesse mercado de robótica existe essa dificuldade em que as pessoas não vão no Google procurar o robô de atendimento, o robô de carga. Então teve esse trabalho de educação, né? E eu lembro que em algum momento a gente buscando soluções para isso, a gente pensou, será que a gente não deveria trabalhar o totem para que as pessoas cheguem até a gente para o totem, porque isso é uma coisa mais tradicional que eles buscam, e dali a gente consegue oferecer o que a gente tem de produto. Você consegue falar um pouco sobre isso, Lari? Sim. Bom, na época, essa foi a pesquisa, né? Nós ficamos pesquisando quais eram as palavras-chave relacionadas à tecnologia, robótica, inovação aqui no Brasil. E uma das grandes pesquisas que estavam tendo era os totens de autoatendimento,
Então tinha uma grande procura aqui no Brasil por esse serviço, né? Por esse hardware. Que já é um mercado bem educado, né? Que já as pessoas já estão se Já deparando sabem com que isso, tem né? totem de atendimento em algum lugar. Isso, as pessoas já estão, tanto os usuários, né, os clientes daquelas corporações e organizações já estão habituados à utilização, então não precisa da educação também de quem vai usar aquela ferramenta, e nem dos colaboradores, né? É muito mais simples de inserir o totem de autoatendimento numa conversa do que um robô de autoatendimento. Até as pessoas entenderem o que é um robô de autoatendimento quando não tem esse conhecimento, demora um pouquinho mais. Então, nós pensamos que poderia ser uma boa estratégia, já que nós também fazemos totens de autoatendimento, né? Poderia ser uma boa estratégia criar uma página falando sobre os nossos totens, colocando os diferenciais, que é principalmente ali a plataforma sem código, que a gente comentou no primeiro episódio, e também o outro diferencial, que é ser interativo, né? Então, conversar ali com o seu cliente e tudo mais. E aí criamos uma página falando sobre o nosso totem e criamos também uma estratégia de campanhas ali do Google que atraía esses clientes, né? Foi muito bacana porque nós vimos realmente um aumento de buscas por esse produto e vemos até hoje, é uma estratégia que continua em paralelo a outras. E eu acredito que essa é uma forma da gente captar também a atenção do público, né? Perceber ali o que está dentro do conhecimento dele e adicionar uma informação nova, adicionar algo que ele ainda não espera dentro de um conteúdo que ele já está inserido. Sim. E adiciono até que nas nossas redes sociais, antes, o Go, né, o Robis Go, que é o nosso robô autônomo, ele era o que mais interagia, fazia vídeos, participava, mas quando começamos essa estratégia do totem, também inserimos o totem nesses vídeos para que tivesse a comunicação entre os dois. Então, essa foi uma preocupação também nossa de fazer essa interação entre os nossos produtos. Sim. Eu acho que, só complementando ali, o interessante é que as pessoas vinham buscando o totem e a gente, na hora de apresentar o totem e o robô, falava, mas eu quero o robô. Eu quero o robô. Eu quero mais o totem. Exatamente isso que eu ia falar. E é nesse caminho, porque muitas vezes aconteceu isso. Quando a galera vinha pro totem, eu procuro um totem de atendimento. Eu falava, que legal, e a gente vai apresentar o totem. No meio disso, eu falo, pensando em inovação, deixa eu mostrar sabia só uma outra. Exato. Porque hoje a Human, ela tem de totem Spectre Cargo, várias, procurem lá, @humanrobotics.ai, tá? O nosso site também, é bem legal, tá bem bonito. Mas assim, é tão grande a gama de produtos que daí a gente consegue fazer um jogo muito legal quando a gente fala de solução. A pessoa veio procurar o totem, apresentamos o robô e a pessoa gosta do robô. E aí acontece o boom, que eu acho que é o momento em que eu falo para ela, então, os dois se conversam. E aí rola como assim eles se conversam? Então daí a gente tem um totem estático que manda para um robô, que vai até o totem e vai poder falar com o totem dizendo, obrigado por me avisar que o Otoniel tá aqui. E leva o Otoniel até a sala de reunião. Vocês entendem o caminho que a gente está trazendo de AI, pessoa, humano, robô, atendimento e inovação? Aí entra a parte, Olivia, da primeira pergunta, assim que talvez a gente, não é nem ganhar o cliente, é assim que a gente mostra para ele que a inovação está acontecendo. E uma coisa que eu adoro falar é que a inovação está acontecendo aqui no Brasil, em Curitiba, na Human Robotics. Que é muito legal, principalmente dentro desse enfoque da criação da tecnologia aqui, a gente criou tudo, né? Então a gente criou desde software e hardware, né? Então toda a capacidade que a partir dessa criação a gente tem com integração permite a gente levar a interação dos nossos robôs não só com as pessoas, mas com outros dispositivos, né? Que também possuem capacidade de integração, né? E muitas vezes os robôs que a gente vê no mercado, muitas vezes você não consegue ter esse nível, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de integração, né? E tem casos ali em clientes que muito legal, né? Do robô comandando, por exemplo, um Google Home, uma Alexa, por voz e interagindo com aquele ambiente, interagindo com a pessoa e interagindo com os dispositivos, né? Isso é muito legal. Uma das integrações assim mais incríveis, eu acho, que acontece, além de todas que o robô faz, é que assim, hoje a gente tem uma integração aberta via API, para quem entende da parte técnica. Isso possibilita para a gente
assim, um mundo muito grande de coisas. Eu acho que essa última atualização nossa das integrações via WhatsApp, que é uma das ferramentas que a gente mais usa hoje, todo mundo usa o WhatsApp, não tem uma pessoa que não usa o WhatsApp, é a gente poder proporcionar, daí a gente pega essa linha de novo do atendimento de inovação, galera. Você chegar num robô e falar, eu tenho um horário com o Otoniel, falar com o robô e o robô mandar uma mensagem pro WhatsApp do Otoniel falando, já chegou. Aí você vai falar, tá, e o que esse robô vai fazer? Quando você menos espera, ninguém tá ligando, ninguém tá passando ramal. Peraí que eu vou ver se o ramal dele tá ocupado. A gente tá num futuro muito tecnológico, assim. Aí tá outro desafio muito incrível. O que me fez entender que era esse mundo que eu queria estar, assim, quando eu entrei na Hillman, era essas possibilidades, essas coisas que a gente acha muito impossível, que a gente só vê fora. E que no primeiro episódio, acho que o Otoniel comentou sobre a gente a síndrome do vira-lata. Exatamente. E gente, tem aqui. Eu gosto de reforçar isso sempre no nosso cliente, porque esse é, eu acho que o maior diferencial. A gente pode fazer tudo, o maior diferencial do nosso produto hoje é ser nacional. E a gente precisa valorizar muito isso. Muito, muito, muito mesmo. Legal. E não é só o ser nacional por ser nacional, não, né? Mas é tudo que a gente consegue entregar porque a gente está aqui do lado, né, do cliente. Né? Você vai pegar alguém de fora lá, provavelmente você não vai conseguir fazer muita coisa, né? A não ser ali as coisas padrões, né? Então, por a gente estar aqui do lado do cliente é que as coisas acontecem. Isso é bem importante, porque a gente sempre fala, e eu acho que o João deve falar isso muito para os clientes, né? Um robô não é como uma TV. Uma TV você compra, bota na tomada e acabou, já funciona. O robô não é assim, né? Você tem que entender o que você quer que o cliente faça, você vai fazer uma programação. É simples, mas tem que fazer isso. Então, tem um lado de programar, implantação, acompanhamento para deixar o robô funcionando. Né? O fato da gente estar aqui do lado, que você comentou, Tônia, permite que a gente faça isso, permite que a gente, como fabricante e com o domínio da tecnologia, esteja do lado do cliente e acompanhando isso. Então, isso eu acho que é realmente bem legal. Lari, já que vocês estão em contato direto, né, em momentos diferentes, mas com os clientes, eu queria que você contasse alguns casos um pouco diferentes, de algumas perguntas ou perguntas que sempre acontecem, né? Ou coisas bem diferentes, perguntas diferentes que só aquele cliente fez, por exemplo. Eu tenho vários, né? Tem uns, assim, muito engraçados, tem outros... Mas, assim, de prática, impossível ninguém perguntar. Assim, todo lugar que a gente vai, acontece o braço e o aspirador. Acho que a gente comentou brevemente no outro episódio. Isso é uma das coisas muito, muito pedidas e é dentro de uma possibilidade. Eles imaginam assim, dá para o robô, enquanto ele vai fazendo esses atendimentos e limpando o chão, parece bobeira, mas faz sentido. Porque o robô... Exato, ele já está andando, porque dá para acoplar uma aspiradorzinho embaixo e a gente sempre ri e no final, assim, toda vez que a gente volta a gente fala... Não é que faz sentido mesmo. E aí, o que você faz? O Toniel. E aí tem a parte que incomoda o Toniel. Tem cliente que pede coisas muito... Por exemplo, teve um cliente que pediu uma vez aquele sensor de ar. Lembra que ele queria que descobrisse se estava forte ou não, se tinha umidade ou não. É uma possibilidade. A gente coloca sempre que essas ideias que os clientes trazem é uma maneira de a gente olhar e nunca levar na bobeira. A gente ri porque é engraçado, mas depois a gente senta e eu falo, ô Toniel, o cara pediu um aspirador. E daí o Toniel sempre olha pra mim e fala assim, um dia, quero também, acho que vai ser legal. Hoje não dá, mas vamos pensar. Porque é isso, eu acho que é trazer também esse respeito nessa ideia, que vai que em algum momento faz sentido mesmo e não caiba para aquele cliente. Vai que o cliente também quer investir e fala, não, eu quero que o meu tenha um robô. E aí eu posso chegar para o Toniel e falar, esse cara quer um robô, vamos colocar um aspirador no robô, vamos colocar um aspirador no robô dele. Então, assim, isso obviamente vai depois de muita conversa, das possibilidades também, porque tem toda uma parte eletrônica dentro do robô, então a gente tem que colocar dentro da capacidade. Mas tem várias coisas engraçadas em evento também, o pessoal quer que a gente tem um momento de selfie do robô que é muito legal. E recentemente, por um pedido de cliente, vocês atualizaram, que foi eles queriam que o robô tirasse selfie deles, lembra? E a gente só tinha você tirar selfie com o robô. E aí eu lembro que a galera falava, mas ele não pode tirar? Ele não pode tirar? Aí trouxemos tanto pro Olivier e pro Toniel, pros meninos de software, que agora ele tira a foto e manda pelo WhatsApp. Então, assim, parece muito
doida essas perguntas às vezes, e no final a gente sempre traz como relatório para vocês. Mas isso que é legal do mapeamento, né? De estar conversando com o cliente e a gente está aqui para poder fazer essas coisas, né? Claro que não são todas as coisas que a gente consegue colocar, né? Mas é exatamente isso, é pegando ali, ó, esse cliente pediu, ó, aquele ali também pediu, aquele ali também pediu, aquele ali também pediu. Então, realmente faz sentido a gente colocar isso. E a gente tem feito isso, né? O WhatsApp mesmo é um exemplo, né? A selfie, manda pelo WhatsApp, é um exemplo bem claro disso, né? Lembrando que esse ponto da selfie, pessoal, para quem está assistindo, a gente tem um robô para evento, então a gente tem, né, o Robius Go, temos o Cargo, e tem um robô para evento, que é o Go, mas é num formato para evento. E ele vira sempre assim, o momento e a sensação. A atração. A grande atração. Sinto dizer que alguns lugares proibiram a participação do robô porque ele causa muito alvoroço, tá? Então, peguem um robô para evento. Fofoquinhas robóticas. Fofoquinha inteligente. Isso é muito engraçado porque virou uma brincadeira e de repente era isso mesmo. Era tipo, não, o robô causa muito alvoroço, todo mundo só vai em um stand, então vamos pensar nisso. Mas é muito legal do alcance que esse robô tem. Então fazia sentido esse pedido do pessoal. Porque se a gente estava num evento, fazendo um robô que fala, anda sozinho, tirar foto com as pessoas, por que não ele tirar? A gente está falando de tecnologia. Então, trouxemos e essa ideia está aí. Então, como o Toniel falou, é legal a gente ouvir, porque o que é possível a gente vai tentar entregar. O que não é, infelizmente, no momento, a gente estuda e vê uma melhora, né? Tem umas também que eles pedem notinha do robô, já pedindo bastante, né? Ou senha para imprimir direto no robô. Sim. Que a gente já imaginou na barriga, já imaginou nas costas, já imaginou tanto lugar para ter uma impressora. Mas o que a gente faz? Né? Pensando em 2023, eu não preciso de papel, a gente sempre tentei para o lado digital. Exato, o lado digital, para não ter também destruição do ambiente, né, pessoal? E você, Lari, do seu lado? Então, assim, o João conversa com os clientes e você trabalha para capturar e trazer clientes de forma mais digital. Se teve algum pedido diferente que veio desses leads, assim? Olha, teve um pedido para ter o robô em festa de 15 anos. O que é super legal. Se eu tivesse 15 anos, eu ia adorar ter um robô no meu aniversário. Tivemos também o robô que lava louça, né? Então esse é o clássico, na verdade, né? Esse é o robô lava louça. Os aspiradores são... Assim, nossa, e gente, adoraria também. E acho que o mais de praxe, assim, é da onde que esse robô é. Acho que essa é uma que a gente sempre bate na tecla, que é a top 1, assim, né? Tá no ranking 1. De perguntas e continua sendo, e acredito que vai continuar sendo até que se dissemine mesmo essa informação de que nós, sim, fabricamos o robô aqui, desenvolvemos o robô aqui. Sim. Eu acho que o importante de tudo isso é saber que quando a gente fala sobre, como o Olivier falou, convencer o cliente, ter uma reunião dele, é que quando a gente fala de trazer um robô importado, né, importar alguma coisa de fora, você não tem, a não ser aquele corpo, estragou, tu vai ter que comprar outro. E o diferencial, além de ser nacional, tudo isso que eu já falei, sim, estou fazendo propaganda da nossa empresa, você tem um suporte. Que eu acho que a gente está falando de uma inteligência, gente, que não é lendo só um manual que você vai aprender. A gente precisa de alguém do nosso lado. Eu acho que para você que tem desejo, pensa em ter um robô na tua empresa, tem um time que vai te ajudar, que vai te levantou a mão, vai ter grupo, vai ter WhatsApp, vai ter telefone, vai ter tudo que você precisar. Que fala português. Que fala português, que fala inglês, que fala espanhol. Então a gente consegue ter um canal hoje que consegue atender todo mundo dentro. E atender, assim, um atendimento incrível. A galera tá sempre disponível, sempre ajudando. Então é nesse ponto que eu acho que a gente precisa também, como a Lari falou, trazer ainda para o público para que essa pergunta seja em algum momento em outra posição. Que a pessoa fala, não, é a Rio, mas é do Brasil, é nacional. Esse robô é nacional. E eu até queria pegar um gancho com algo que vocês estavam comunicando, né? Que é um robô que ele é fabricado, desenvolvido, ou seja, tem a parte de hardware, tem a parte de software, que foi toda criada aqui no Brasil, mas eu acredito que todas as áreas da Elmo Robotics que foram criadas, né, e que trabalham com robótica, elas também se desenvolveram e foram sendo criadas para o mercado que vocês abriram. Então, a criação do robô e do Robius trouxe também, no meu caso, por exemplo, do marketing, muita curiosidade para saber como que era o mercado de robótica no mundo, como que era o mercado na América Latina, né, e como que é no Brasil. E aí me deparei com pouquíssimos dados em relação a isso. Então, nós também estamos desenvolvendo esse mercado, né, e criando esse mercado de robótica, seja para o Brasil ou para o mundo. Então, no marketing e no comercial. Sim.
fazer só um adendo aí sobre as perguntas. Às vezes não, sempre escuto também o cliente perguntando, mas o robô de vocês, ele tem inteligência artificial? Nossa, sim. sim. O robô de vocês, ele aprende sozinho, né? Porque a gente está num momento tão assim, doido, fantástico da inteligência artificial que tem que ter, né? E aí a resposta ela é tem, sim, mas tem várias inteligências, né? Os robôs têm várias inteligências, então a gente sempre tem que explicar de várias formas, né, que o robô tem. Mas assim, eu acho que todos perguntam isso. Isso é uma coisa bem impressionante. Assim. Dentro desse contexto aqui de perguntas e dúvidas e coisas diferentes, assim, eu queria que Jean e Lari, vocês pudessem trazer o que é a mensagem central do nosso robô, do que ele faz, o que a gente faz, para que depois de tudo que a gente falou aqui, de algumas coisas que são e que não são, o que é para vocês? Então é um mini pitch ali. Pitch. Gente, eu tô trabalhando aqui, hein, agora. Sou cliente. Ai, não vou fazer esse teste Valendo. de novo. Eu já tô trabalhando. Eu não preciso mais dessa vaga. Eu já consegui. Vamos lá, 30 segundos. O robô faz tudo que você quiser, brincadeira. Menos lava-louça. E Menos passar lava-louça e aspirador. ter aspirador. Eu acho que com o tempo a gente vai entendendo que a gente tinha essas vertentes fixas, vamos dizer assim. Saúde, indústria, né, varejo e tudo mais. Com o passar do tempo, eu acho que atendendo um cliente ali, um cliente aqui, a gente vai expandindo tudo, porque entendendo que a gente não cabe só em um tipo de entrega. A gente não cabe só na saúde, a gente não cabe só na indústria. A gente está percebendo que cada robô tem uma chance tão grande de estar dentro de bibliotecas, museus e... Não pode falar isso ainda, não. Não? Ah, é verdade. A gente, então, essa parte vai cortar, tá? A gente começa a descobrir que a gente não se limita a esses lugares que a gente acreditava no começo que a gente se limitava, né? A gente só pode ir na saúde, só pode... Não. Eu acho que hoje eu entendo que o nosso robô, ele é completo para atendimento, de certa forma, com ajustes, com personalização, mas ele é um robô que entrega um atendimento autônomo, que anda sozinho, fala em vários idiomas. Humanizado, tem o rosto feliz, triste, bravo, tira selfie. Mas eu acho que o pacote total do robô é isso. Se você quer inovação, coloca ele na tua empresa. Bom, eu tenho muitas mensagens para passar, vou organizar elas aqui, mas acredito que a primeira, assim, que quando eu entrei na Human, eu conversava muito com o Olivier, e o Olivier se mostrava muito incomodado com o fato de fazermos ainda tarefas muito repetitivas e mecânicas, mesmo sem querer fazer essas tarefas, né? E hoje eu posso ver que o Robius, tanto o de transporte, quanto o de inspeção, quanto de atendimento e publicidade, eles atendem esse requisito de facilitar a vida das pessoas e diminuir as tarefas repetitivas que nós temos no dia a dia. Isso realmente acontece. Então, esse é um ponto que eu acho muito alto. Então, quando as pessoas, e até vou tocar num ponto bem delicado, né, quando as pessoas questionam sobre a troca de emprego que vai ter pela questão dos robôs, sim, e etc. Essa é uma narrativa que eu tento mostrar que o robô, ele é como um computador, ele é uma ferramenta de trabalho. Ele está aqui para apoiar o nosso trabalho, o nosso dia a dia e facilitar ele. E eu vejo isso acontecendo na Human Robotics com muita responsabilidade. Então, essa é uma das mensagens. A outra mensagem que eu tenho é uma mensagem um pouco mais poética, um pouco mais do meu coração. Que é a mensagem que aí eu, né, sou a pessoa que fico repetindo constantemente, que é o fato de trazer essa mensagem para o Brasil de que nós podemos ser competitivos a nível mundial através da tecnologia e inovação e robótica. E eu acredito que a Human Robotics hoje está abrindo esse caminho para as pessoas. Tem muita gente que já abriu, que faz trabalhos fantásticos, mas nós também estamos nessa caminhada. E eu acredito que essa é uma das grandes mensagens que nós levamos quando participamos de eventos de educação, de indústria, de varejo, todos os tipos de eventos que nós participamos, nós levamos essa mensagem. Sim. Nós conseguimos, nós podemos e vamos fazer isso.
Que mensagem mais eu tenho para passar, assim? Fazer uma pergunta sobre, com relação a essa mensagem ali. A gente fala de máquinas, né? E às vezes, sabe que às vezes você coloca uma máquina desse, um robô, no contexto desse, nem sempre é bem recebido. Como que está sendo, na experiência de vocês, a recepção das pessoas com esses robôs humanizados? Né? Se existe alguma conexão emocional ou se existe rejeição, como que vocês percebem isso? Eu vejo 3 linhas assim de raciocínio que acontece, né? Uma delas é uma rejeição mesmo. Essa rejeição inicial. Acredito que a novela que saiu, né, também apoiou um pouco. Das 9 da Globo? Das 9 da Globo. E que saiu, né? Ela apoiou um pouco essa narrativa e massificou também, né, esse diálogo. Então permite que também a gente mostre outros pontos de vista, o que é muito legal. E PS, gente, o robô que estava lá na Globo era nosso, então nós vendemos o Haroldo para a Globo e ele trabalhou lá todo como ator. Então veja só, né, a diversidade que o Rubius oferece. Então há essa rejeição por até falta de conhecimento em relação à atuação do robô. Eu vejo isso. E aí, hoje nós estamos trabalhando na empresa para apoiar o nosso cliente nessa implementação e fazer esse onboarding, né? Então, para que o cliente também, quem comprou o robô, se responsabilize pela equipe e traga essa informação para dentro de casa e mostre as habilidades do robô e como ele pode ser utilizado para que realmente seja uma ferramenta. Então, é essa mensagem. Tem um ponto sobre isso também que eu acho interessante trazer, que existe esse medo, né? As pessoas também, quando a gente não educa o cliente, quando eu digo cliente, o cliente comprador, e aí tem o cliente com a equipe dele, né? O cliente que compra, ele precisa preparar a equipe dele para esse recebimento, né? Eu já tive clientes, por exemplo, que chegaram na primeira reunião assim, exatos que eles iam comprar o robô para tirar uma pessoa. E olha que legal, na nossa conversa, ao decorrer, o robô foi comprado e a pessoa que ele queria tirar foi a única pessoa que sabia mexer no robô. Então, assim, você entende o quanto não é para ser colocado no lugar de ninguém. A gente tem que lembrar que ele é humanizado, ele é ótimo, mas como o Olivia trouxe, ele é um auxílio, ele é uma ajuda dentro desse processo. A gente quer que o humano e máquina, eles se completem de alguma forma, tirando o peso físico, muitas vezes repetitivo da pessoa, colocando isso no robô, que é para isso que ele é feito, é para fazer na qualidade de uma pessoa, mas ele não é para substituir ninguém. Então isso é uma educação que a gente está tentando trazer para as pessoas. Ele precisa trazer peso positivo para produtividade. Então a gente precisa sempre trazer para o cliente, assim, que está para o comprador em si, que fala com a tua equipe, explica o propósito, porque uma coisa é a gente colocar uma ferramenta. Também tem que entender o lado das pessoas que estão ali, né, da equipe. Uma coisa é a gente trazer assim, software, uma plataforma que eu abro, logo coloco minha senha e meu login. E a outra é trazer um robô quase do tamanho de uma pessoa que fala, anda, faz tudo que eu faço, que fala em várias línguas. Óbvio que a gente, como humano, a gente vai pensar, meu Deus, mas ele faz muito mais que eu. Só que quem fez esse robô? Foram pessoas humanas que precisavam da inteligência dessa cabecinha aqui, daquela cabecinha ali. Então a gente precisa desse humano. O humano nunca vai ser substituído, gente. Ele vai ser ajudado. E o que a gente oferece é essa ajuda, né? Eu acho que é bem importante a gente falar disso, né? Para até quebrar esse mindset de redução, né? Então, você que é empresário, você que procura tecnologia para colocar na sua empresa, eu acho que o pensamento correto não é a gente, não, eu quero colocar aqui um robô, uma ferramenta para que eu possa reduzir o meu custo. Não, eu preciso colocar aqui para que eu possa fazer mais. Né? Eu posso produzir mais. Isso que é um pensamento de quem realmente vai conseguir crescer, vai galgar lugares maiores. E não ficar nesse pensamento assim, não, então eu vou fazer isso aqui para poder diminuir. Nunca isso, né? Então acho que essa aqui é a lógica. Exato. E continuando nessa mesma linha de raciocínio, Toniel, vem aí os outros grupos, né? Que é um grupo que já é um grupo mais engajado, que fica encantado, fica super entusiasmado. Então, quando o robô chega na empresa, as pessoas ficam malucas. E eu acho que esse é o
a maior parte, eu diria que 80% do público ali, né, das pessoas internas ou dos clientes que vão conhecer o Robius. Nós temos vários cases como esse. Tem um que me encanta muito. Posso falar do nome do cliente? Sim. Tem um que me encanta muito, que é da Unimed, de João Pessoa, que as pessoas vão até a Unimed para conhecer o Robius. Então, essa é uma coisa, ele é uma sensação, né? As pessoas vão até lá. Do Robius? É o Tom, né? É Tom. Isso é uma coisa importante e interessante. Né? Todo Os cliente, nomes. o nome do nosso robô é Robius Go. Todos os clientes, né, criam um novo nome e renomeiam o robô com a identidade deles. Né? Então, no caso da Unimed, que foi um dos nossos... É uma personalidade. Uma né? personalidade. É uma personalidade. E a Unimed de uma pessoa foi um dos nossos primeiros clientes. Né? Durante a pandemia, uma operação bem interessante. E eu adoro o case deles porque tem várias características também. Tem essa questão de ser uma sensação. Então, o robô é uma sensação na cidade, né? Então, atrai pessoas para conhecer a Unimed. O segundo ponto é que ele trabalhou lá na pandemia. A gente tem que lembrar desse momento. Sim. E nesse momento, nesse contexto de pandêmico, né? O Robius, ele, em depoimento do cliente, né? O Robius, ele serviu como um grande apoio de alívio mental para os médicos e para toda a equipe médica. Então, todo bom dia, boa tarde que ele passava dando, quebrava aquele aspecto que tinha na época. E também apoiava, por exemplo, as visitas neonatal, que não podiam ser feitas naquele momento, e as pessoas usavam o Robius para poder visitar os bebês que tinham nascido e tudo mais, através do robô. E N histórias, gente. Se eu ficar aqui, eu tenho que fazer um episódio só sobre isso. Episódios. Episódio só de fatos da só Human. de fatos. Incríveis. É incrível, né? E tem a terceira opção, né? O terceiro grupo ali, que é esse grupo onde realmente o cliente ele já está muito integrado à tecnologia, muito integrado à inovação. E aí, quando ele leva um robô para dentro da empresa, já se torna quase um material de estudo. Temos ali, por exemplo, um caso que é o da Celepar, aqui de Curitiba, que investiu no robô porque viu uma forma de personalizar, de materializar todo o trabalho de software que eles fazem. E ali eles estão habituados a essa linguagem e tudo mais. Então, eles aproveitam para também fazer pesquisa, desenvolvimento e explorar todas essas habilidades. Então, respondendo a sua pergunta sobre a reação das pessoas, pelo menos eu acredito ter visto essas três. Assim. Parece ter uma conexão emocional boa. Imensa, sim. imensa. Nossa, tem cliente nosso que se apega ao robô real, assim. Tem uns que, obviamente, tem essa sensação de, eles Mas só... é inicial também, Mas né? é Porque inicial, passa porque no rápido. fundo... Gente, no momento em que eles começam a dar nome... Aí a gente já sabe que vira o mascotezinho, o filhinho ali de todo mundo. Sim, incrível. É ótimo. E aí em todo lugar. É É uma pergunta que eu tenho bastante quando a gente tá nesse processo de vender. Eu sei que o nome dele é Robius, mas eu posso dar um nome? Sim. Eu falo, com certeza. A hora que o Robius sai daqui, ele é seu. E aí a gente participa. Eu, particularmente, vou um pouco além ali, que às vezes vocês não conseguem acompanhar. Mas que depois eu mando para vocês, né? O projeto ele acontece em várias etapas. Enfim, é bem longo às vezes. Porque a gente precisa que tudo aconteça, né, dentro de um tempo e data e tudo mais. E é muito legal ver a empolgação deles de vai ser feminino ou masculino a voz. Ele vai falar, vai ter um uniforme ou não vai. Eu tô com um cliente que eles estão no design do uniforme e é muito legal. Porque assim, tem um time trabalhando nas roupas que vão ser plotadas do robô, um outro time que tá vendo se vai ser mulher ou homem, feminino ou masculino, tem uns que não gostam de colocar gênero, deixa ele Robius mesmo, mas é muito legal, porque nesse momento eles estão criando um afeto mesmo, assim, pelo robô. Sim. Então, é esperada a chegada desse robô. Parece muito doido, mas é esperado. Eles estão fazendo um dia, que é o dia que o robô vai chegar, ele ou ela, com um nome, com uma roupa, e isso vira dentro da empresa. Então, lembrando que a chegada do robô ele não é só bom para o dia a dia das funções que a gente está falando, mas ele traz um diferencial para os próprios funcionários. Eu amo quando eu estou trabalhando, e daí do nada, lá na empresa, entre em humanrobotics.com.br. Estou na... Não é .com.br, é .ai. Humanrobotics.ai, olha o .com.br. Artificial Muito nacional Intelligence. aqui, né? Muito nacional. Você está trabalhando.
Estamos na Hillman lá, e daí do nada os meninos começam a fazer teste, daí é um robô passando, falando, olá, eu sou o Robius. Aí o outro vem, olá, eu sou o Robius. Tinha a brincadeirinha do, já tomou sua água hoje? Então, assim, é tão divertido você estar andando e a gente tá ali, né, com o robô, testando o tempo todo. Então, imagina para uma empresa que não teve essa inovação, que está investindo no robô, você ter um cara chegando ali, bonitinho, com um rostinho, que fala, que interage. Gente, isso é sensacional. Então, a gente prepara também o cliente para essa sensação. E essa é a diferença de quando o cliente também participa dessa preparação. Exatamente. E prepara a equipe para a recepção do robô, né? É completamente diferente a experiência. Com um nome, eu lembro, assisti com a Celepar, a Celepar contou para a gente que o nome do Robius foi escolhido pela empresa, pelos funcionários, fizeram um sorteio, né? Um sorteio não, uma votação, né? E teve um dia do anúncio da votação. Eu acho que foi num dia de homenagem, então assim, é um momento super legal para integrar o robô, né? E ele foi apresentado como um dos colaboradores da empresa. Tem crachá, tem crachá. Tem alguns clientes nossos que gostam muito de colocar crachá neles também, né? E eu acho fofo, que é um crachazinho com a foto do Robius, ou do nome que eles dão, de funcionário, de tudo, assim. Então, é essa a ideia que a gente quer passar, de que o Robius, ele é mais um pro time. Ele não é para tirar ninguém. Né? Exato, ele é para entrar pro time mesmo e ser considerado parte da equipe, né? Eu acho que o nosso trabalho é esse também, é trazer essa tranquilidade para a equipe, de qualquer pessoa que vai querer comprar um robô, de que eles não vão ser substituídos, e trazer essa consciência também pro fechador, pro comprador, né, de que essa tecnologia ela tá para ajudar e não para substituir. Acho que é muito importante a gente lembrar que hoje em dia a gente tem, né, uma visão bem real do nosso país sobre os empregos, então não vamos tirar o emprego dos outros por causa de um robô, vamos fazer todo mundo trabalhar junto e melhorar cada vez mais, e trazer também essa novidade pra gente que nunca teve contato com a robótica, com a inteligência artificial. Então, quando a gente tira essa pessoa, a gente acaba tirando a chance dela de estar em contato com a tecnologia, né? Não vamos deixar, vamos fazer esse time crescer com robô, sem robô, vamos fazer as pessoas ficarem nos seus lugares. Legal. Bom, pessoal, acho que a gente está chegando perto do fim, né? Pois é. Passa rápido. Passa, meu Deus. Uma última pergunta, assim, uma mensagem, um conselho que você deixaria para o pessoal de marketing, o pessoal que trabalha com comercial, pensando que ali a gente está falando de um produto com ticket médio alto, uma venda complexa. O que vocês querem deixar antes da gente fechar esse episódio? Acho que bem objetivo estude seu produto, saiba muito sobre ele, muito. Se tem dúvida, pergunta de novo. Utilize o produto. Utilize o produto, mexa nele, olhe ele. Não sou da engenharia. Vai na engenharia, pergunta para o seu head, pergunta para o seu CEO, questione. Primeiro ponto. O segundo, acredite nesse produto. O valor, ele é muito simbólico, a gente tem que olhar para o cliente, que a gente, né, ali o teto que eles podem investir, mas acredite muito no seu produto, que eu acho que a gente já começa a entregar para o cliente o que a gente sente. Então, se eu fico satisfeito com o que eu estou vendendo, eu consigo vender ele. Essa é minha indicação. Gente, eu vou ter que pensar. Galera, quem colocou essa pergunta aí, sabe? Eu acho que foi o CEO da Hillman, hein? Ai, que alívio! Não vale facilitar! Lari e Jean, no último episódio a gente falou um pouco das aplicações, e hoje a gente fala do marketing, do comercial. Como que a gente consegue usar esses robôs nessas áreas de marketing e comercial? Olivier, no marketing nós podemos utilizar muito na publicidade, mas principalmente na geração de dados. Então, o robô, ele pode fazer uma pesquisa de satisfação, ele pode anunciar um produto, ele pode gerar ali um gancho numa interação para que a pessoa assine algum cartão fidelidade ou entre em algum grupo de ofertas. Então, faça cadastro, no caso, e todas essas interações que vão acontecendo ali no robô, elas também podem ser mapeadas para identificar quais são as principais dúvidas que os clientes têm tido, quais são os botões mais clicados, e isso para o marketing tem muito valor porque traz uma tangibilidade para as estratégias. Nós tomamos melhores decisões a partir desses dados. Verdade, né? Isso a gente tem já aplicações rodando com esse modelo? Sim, nós temos temos alguns cases, mas vou citar um. Em São Paulo, nós trabalhamos num supermercado e lá tem a aplicação da estratégia de trade marketing,
Ou seja, o nosso cliente, ele vende espaço no robô para os seus fornecedores, para a indústria. Então, qualquer marca que é fabricante ali de bolachas, refrigerantes, enfim, toda a diversidade que tem no supermercado pode, através da sua estratégia de trade marketing, anunciar o seu produto, a sua promoção, o lançamento dentro do robô. Então, o robô ele vai lá, atrai o cliente, conversa com o cliente, leva até a promoção, e isso ajuda tanto o supermercado a atrair o fornecedor, né, e mostrar que ali é realmente um espaço de venda relevante para aquele fabricante. Então, o supermercado consegue aumentar a credibilidade, a relevância dele, né, para os stakeholders. E também consegue gerar valor de inovação e tecnologia para a fábrica, né, para os produtores, que não tem, às vezes, muitas saídas de como ali criar estratégias, né, de PDV, de como mostrar para o cliente o que ele está ofertando. Sim. Então, acho que tem vantagens ali para todo mundo. Para o cliente é interessante, para o supermercado é interessante e para o fabricante também é interessante. E o legal é que no final de uma campanha dessa, a gente consegue, através do robô, emitir relatórios com dados, sabendo quantas pessoas interagiram, quantas pessoas viram o produto. Né? Isso é uma coisa bem diferente. Exatamente, não é só atração, né? É dados e eu acho também. Que expandindo também para o cargo, que é o nosso próximo lançamento, né? O Daniel, que está muito feliz com esse lançamento em breve. Trazer também essa dinâmica do... A gente tem hoje as pessoas muito manuais dentro desses trabalhos, né? Onde a pessoa tem que parar, levar, pegar peso e tudo mais. Então, ter essa contagem de tempo onde essas pessoas podem se focar muito mais em outros trabalhos do que só parar, sei lá, 20, 30, 40 minutos, às vezes, para ir buscar do outro lado, enquanto um robô por voz pode ser mandado. Então, a gente pega toda essa facilidade que o robô traz para o mercado, daí pega esse outro que traz para a indústria, que é ganhar tempo das pessoas produzindo do que em deslocamento, onde você vai falar, levar ao setor C esse produto, bipa ele lá no leitor de código de barra, porque ele tem leitor de código de barra, tá? Vai já dar baixa no sistema, mandou, imagina, a praticidade. Então, acho que para tudo isso, visualizando ali para o cliente a praticidade, o faturamento melhor, onde a gente tem uma melhora muito grande ali de tempo e tudo mais, né? Produtividade também, então eu acho que é muito... Sem falar do aspecto social, né, ergonômico das pessoas ali, né? Então a preocupação ali com o bem-estar das pessoas que estão trabalhando, das empresas que a gente atua, né? Então isso é fundamental, né? Isso, com certeza. Exato. E nós temos um case também, né, do cargo, que é um laboratório aqui em Curitiba e que os cientistas, né, e farmacêuticos precisam transportar amostras de um ponto A para um ponto B. Então, isso gerava ali um deslocamento e um tempo perdido muito grande, né? E a partir do momento que o cargo entra ali como o apoio, os farmacêuticos, os cientistas podem realmente se aplicar nas amostras, nas análises, e o cargo fazendo esse processo, o que deixa todo mundo com um pouquinho mais feliz, né? Só um pouquinho mais feliz, um alívio mental, foi alívio bem interessante, físico. porque no momento do diagnóstico, para entender como que é o cenário antes foi calculado que o pessoal andava carregando, né, esses tubos de sangue, andava 54 km por dia, né, somando, né, todos esses transportes. E a introdução do robô permitiu de fazer isso de forma autônoma e realmente deixou as pessoas se concentrarem no que elas faziam de melhor e operando as máquinas. Né? Então, Sim, vamos fazer um episódio só sobre esse produto. Sim, eu acho legal também deixar aí para quem estiver assistindo, gente, se vocês tiverem dúvida, tão envolvido no meio de inteligência artificial, de robótica, quem assistiu o primeiro episódio que a gente estava falando sobre a empresa em si, quem está assistindo esse sobre setores, digamos assim, em geral, e tiver dúvida sobre próximos episódios, sobre o que vocês gostariam de ouvir, deixa aí no comentário, pode trazer aí, pensei aqui, será que o robô funcionaria em tal lugar? Vamos trazer essas ideias que a gente pode juntar e de repente fazer um episódio só de, esse aqui deu ideia de tal coisa, vem aí, vamos ver o que vocês vão trazer de ideia pra gente, que eu acho que é legal também pra gente poder trazer essa realidade de um robô autônomo e de inteligência pro que vocês vivem. Tragam ideias, tragam sugestões que a gente vai adorar tá trazendo mais episódios interessantes pra vocês. Né? É isso aí. Pessoal, eu acho que estamos chegando, né, ao fim. Lari? Sim.
Ah, mensagem. Claro, a mensagem. Eu achei que eu ia escapar dessa, não deu, pessoal. Bom, a minha mensagem como profissional de marketing na Human Robotics o que eu aconselho a vocês, né? Que vocês busquem entender qual é o produto realmente de vocês, como o Jean trouxe. Busquem entender o público de vocês. Eu sei que isso é de praxe, todo mundo fala, mas é muito importante, porque quando você se depara com como você vai se comunicar para esse público, não existe fórmula. Tem que saber exatamente com quem você está falando, por que você está comunicando aquilo, como você vai falar com essas pessoas e como você vai alcançar essas pessoas. E eu fico à disposição para conversar com quem quiser sobre isso. Nós vamos falar mais sobre isso, tanto no podcast quanto em outros vídeos também da Human Robotics. Queremos compartilhar o conhecimento com vocês, mas eu acredito que a minha mensagem seria essa, assim, tente entender o seu público e não ir... estude as fórmulas, mas não ir só pelo caminho das fórmulas, porque elas nem sempre vão levar ao resultado, né? Nós temos um produto de ticket médio alto, é diferente de muita coisa de marketing que está escrita aí na internet, então precisa realmente ler pesquisa, entender o que você está fazendo e um pouco de confiança também, né? E bastante teste. Bastante teste. E uma coisa que eu acho que... Bastante teste, ótimo, Oliveira. Uma outra coisa teste. que eu acho que entra lá na hora que eu falei da minha mensagem, eu vou concluir ela agora. Sejam transparentes com os clientes. E peçam que sejam transparentes com você. É o que funciona. Eu acho que eu aprendi muito com você isso nesse tempo que eu tô aqui, Oliveira, em ser muito transparente com o cliente sobre as possibilidades. Traga a tua expectativa, a gente vai analisar junto, que a gente conseguir integrar com perfeição, a gente vai entregar. Mas também tá tudo bem se a gente se para alguma outra atividade não seja possível, mas seja transparente. Assim a gente consegue sempre chegar numa entrega boa e consegue receber também um feedback muito honesto do cliente. A gente não vai ser nada se a gente não tiver feedback do cliente. Se a gente não tiver uma experiência, se a gente, mesmo que não seja boa, às vezes, de verdade, né? Se a gente não ouvir de verdade, abrir o ouvido para escutar o cliente, mas ele tá falando mal, escuta, porque às vezes é a perspectiva dele sobre uma coisa que às vezes a gente só precisa explicar para ele de uma outra forma, só precisa talvez trazer ele para dentro disso. E a gente também colocar o que o nosso produto está ali para ser feito. Ser muito honesto em relação à nossa entrega. Exato, né? Seja honesto e transparente com o cliente, que aí entra naquela primeira pergunta dele, ver como vender um robô. Seja transparente e honesto, que vai funcionar. Legal, tá bom. Então, pessoal, acho que chegamos ao fim, né, do nosso segundo episódio do podcast, que vai estar disponível em todas as plataformas de streaming. Lari, o nome das plataformas? YouTube, Spotify e teremos spoilers também no YouTube Shorts e no Instagram Reels. Quem sabe no TikTok. Opa, talvez, né? Muito bom. Muito bom, obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Vai ser sempre de noite. Muito obrigada, Davi. Muito obrigado, incrível. Adorei os tempos. Foi mostrando assim, ó.